Mãe desalmada abandonou a filha deficiente no hospital e desapareceu por 20 anos. E quando Bianca cresceu? Clarice sentou-se à beira da banheira com a mão trêmula, segurando um teste de gravidez. Isso não pode ser real, murmurou Clarice, enquanto olhava para as duas listras brilhantes diante de seus olhos, como duas bandeiras vermelhas. Estava perplexa e se perguntava com um franzir de sobrancelhas. E agora, Clarice? O que acontecerá com seus planos de vida? Ela não tinha respostas para essas perguntas. Clarice não conseguia entender como isso tinha acontecido. Sabia que as crianças não nasciam de repolhos, que as cegonhas não as entregavam pelo correio. No entanto, não conseguia compreender como um erro cometido em uma única noite poderia resultar em algo tão significativo. Clarice cobriu os olhos, sentindo calor e suor, enquanto recordava a noite que passara com o diretor. Pelo menos, ela achava que se lembrava. Naquele dia, ela tinha passado na primeira etapa do processo de seleção para um concurso de beleza, uma pequena vitória para ela. Clarice sempre sonhara com fama, popularidade e reconhecimento. Acreditava que Deus lhe concedera a beleza, e ela queria brilhar sob os holofotes como modelo ou atriz. Sonhava em aparecer nas capas de revistas populares desde a infância. Mesmo quando criança, Clarice decidiu que não seguiria o destino de sua mãe, que trabalhava como vendedora em uma loja. Estava descontente com a vida monótona que a cercava, o apartamento de 2 cômodos herdado da avó, as ruas cheias de buracos e as roupas que tinha que usar. Odiava a vida que as outras meninas do bairro levavam e ansiava pelo mundo glamouroso da moda que via na TV e nas revistas. Aos 5 anos, Clarice já pegava a escassa bolsa de maquiagem de sua mãe e desfilava em uma passarela improvisada. Os adultos riam das travessuras da criança, lembrando suas próprias brincadeiras da infância. Mais tarde, a menina assistiu ao balé e sonhou em ser bailarina, pois as dançarinas pareciam fadas de contos infantis. Sua mãe, Susana, uma mãe solteira com recursos limitados, tentava apoiar os sonhos de Clarice. No entanto, as aulas de dança não deram certo. A professora Soraya a considerava talentosa, mas suas travessuras e brigas constantes com as outras alunas prejudicavam seu progresso. Clarice não aceitava críticas e tinha que ser a melhor em tudo. Um incidente culminante ocorreu quando ela empurrou e insultou Esther, uma colega da mesma idade. Esther era talentosa, mas Clarice tinha inveja de seu sucesso e a machucou, encerrando assim sua própria carreira no balé. Clarice continuou a viver em um mundo de fantasias, desinteressada de seus colegas e estudos. Só se importava com sua aparência, e as revistas de moda se tornaram sua principal referência. Aos 14 anos, ela começou a tentar audições, mas não obteve sucesso. Clarice percebeu que a beleza não era suficiente para se tornar uma artista e decidiu seguir outro caminho. Quando Clarice completou 18 anos, seu esforço finalmente rendeu frutos quando ela foi selecionada em um concurso de beleza. Estava emocionada com o que estava acontecendo, e ao ser convidada para uma festa em um iate de luxo com as outras competidoras, Clarice não conseguia parar de sorrir, fazendo suas maçãs do rosto caírem. A moça que nunca havia bebido antes não recusou as bebidas que lhe foram oferecidas. O sabor do vinho espumante fez sua cabeça se iluminar. Foi quando ela conheceu Gerson. Descobriu-se que ele era um diretor que estava procurando uma garota para interpretar o papel principal em seu novo filme. O jovem diretor estava interessado na bela moça. Eu trabalho na França. Eu me mudei para lá para realizar um sonho e me tornar um diretor de cinema, disse Gerson. Você sabe que o berço do cinema é Paris, afinal. Foi em Paris que aconteceu o primeiro cinema do mundo, organizado pelos irmãos Lumière, que entraram para a história como os pais do cinema. Eles inventaram o cinematógrafo e filmaram os primeiros curtas-metragens, como A Chegada de um Trem. Ele contou para Clarice, que captou cada palavra do diretor. Sabe, Clarice, eu notei você logo de cara. Talvez você não tenha visto, mas meu lugar era logo atrás das cadeiras do júri. Acho que você é perfeita para o papel principal e você pode ganhar. Posso dar uma boa palavra ao júri, tenho contatos lá. O homem estendeu a mão e tocou os dedos da moça, olhando-a fervorosamente nos olhos. O coração de Clarice naquele instante deu um salto. Ela não tirou a mão. Claro, é uma chance, pensou Clarice. Depois de 1 hora e algumas taças de champanhe,
o diretor francês a convidou para continuar a noite em seu camarote. Gerson expressou seu desejo de conversar com ela sobre o futuro dela no cinema. Gerson levou a moça para uma suíte luxuosa, acompanhado de outra garrafa de champanhe e um balde de gelo. Ao observar aquele balde, Clarice recordou-se de James Bond no filme Goldfinger. Em uma cena, o famoso agente agia de maneira semelhante a Gerson, retirando a garrafa do balde de gelo enquanto seduzia uma moça. Provavelmente, Clarice não acreditava que estava no camarote VIP para discutir um futuro roteiro de filme. Ela estava lá pelo próprio glamour da vida, onde o champanhe não era o mais barato, mas sim o mais caro. "Você poderia fechar a porta?", perguntou Gerson, abrindo a garrafa. Clarice percebeu que precisava tomar uma decisão, era evidente. A moça assentiu com a cabeça e fechou a porta da cabine atrás de si, trancando-a com uma chave dourado. Clarice acordou no meio da noite ao som de gritos de descontentamento. Ela abriu os olhos com dificuldade e viu um homem incrivelmente bonito vestido com um paletó de jantar discutindo acaloradamente com Gerson, que estava de cueca e com a cabeça baixa, parecendo envergonhado como um estudante. Com o choque, a garota recuperou instantaneamente a consciência e se livrou da sonolência. Ela deu um salto e imediatamente se cobriu com um cobertor, tentando entender o que estava acontecendo. A verdade foi a primeira lição para Clarice. No mundo do show business, não se pode confiar em ninguém. "Você está demitido, entendeu?", gritou o desconhecido para o diretor. "Como você pode trazer uma prostituta para o meu camarote?" "Me desculpe, isso não acontecerá novamente", respondeu Gerson, balbuciando. "Por favor, não me demita. Tenho uma criança de 6 meses. O que vou dizer à minha esposa?" "Você só está pensando na sua esposa agora, seu desgraçado? O que diabos você está fazendo aqui?", continuou o homem gritando. Os lábios de Clarice tremeram, e seus olhos se encheram de lágrimas. Ela não se importava em ser amante de alguém. Pela primeira vez, estava sufocada pelo ressentimento, pois Gerson não era diretor da Bela França, mas apenas um motorista do dono da suíte, que na verdade, era um diretor europeu e juiz de um concurso de beleza. "Limpe este lugar", rugiu o diretor para Gerson, que estava balançando a cabeça como um boneco chinês. "Jogue esta mulher para fora da minha cama também. Depois, instrua a equipe a trocar a roupa de cama." Clarice não percebeu imediatamente que ele estava se referindo a ela. A garota chorou muito e tentou esconder o rosto atrás do cabelo, com medo de ser reconhecida e desqualificada. Felizmente, isso não aconteceu. No entanto, no final, ela também não ganhou o concurso. A garota estava muito tensa, tremendo quando subiu ao palco na frente do diretor. Por isso, ela tropeçou várias vezes durante o desfile e gaguejou durante a entrevista. Claro que eles não compartilharam seu erro fatal com ninguém. Ela não teria suportado as zombarias dos amigos e as frases maldosas lançadas em suas costas, nem as piadas como a do meme em que a garota abaixa a calcinha e pergunta: "Oh, você tem certeza de que é um produtor?" Mas o tempo passou. Muitos meses se passaram desde aquela noite. Clarice teve tempo para esquecer seu infeliz erro. E agora a notícia: um teste de gravidez positivo. Clarice foi arrancada de suas lembranças por uma batida na porta do banheiro e a voz aguda de sua mãe. "Clarice, você está aí há muito tempo", falou Susana. "Faz 1 hora que você está sentada aí. Eu vim da casa de campo, quero tomar banho também." A voz da mãe trouxe Clarice de volta à realidade. Ela rapidamente amassou a tira de teste e a colocou no bolso. Lavou as mãos e o rosto, utilizando água gelada para remover o suor. E depois saiu do banheiro para encontrar seus pais. Sua mãe perguntou: "Por que você está sentada aí?" Clarice respondeu: "Eu estava cansada e queria me deitar na banheira." Ela acenou, recusando o convite para o jantar, dizendo: "Não vou jantar, quero dormir." Em seguida, caminhou rapidamente pelo corredor até seu quarto e trancou a porta. No quarto, Clarice se aproximou de um grande espelho e examinou atentamente seu reflexo. A mulher estava obcecada com a aparência de seu abdômen. Ela se observou de todos os ângulos no espelho, mas continuava sendo uma jovem magra e até abatida. A visão de sua própria magreza era enganosa, pensou Clarice, sussurrando para si mesma. No entanto, o médico da consulta confirmou seus piores temores. "Você está grávida", disse o médico após um exame minucioso. "Não é cedo",
mas vamos confirmar com o ultrassom. Você se lembra da data da sua última menstruação? Clarice sentiu-se envergonhada. Não me lembro, admitiu. Tenho uma dieta muito rígida para evitar ganhar peso, por isso minha menstruação é irregular. Ela não mencionou que esqueceu as datas menstruais por 6 meses. Recentemente, Clarice começou a perceber que estava ganhando peso. Qualquer alteração na balança a deixava irritada, a levando a parar de comer e a beber apenas água para manter-se magra. Seu ideal era ser como Kate Moss no início de sua carreira. O estilo heroin chique de Kate Moss fez sucesso há muito tempo e tornou-se uma tendência na alta moda, significando pele magra, abatida e pálida, com olheiras. Clarice sonhava em alcançar isso e tentou todas as dietas possíveis desde a infância. Ela aprendeu a enganar sua mãe, escondendo comida no prato em sacolas e jogando-a pela janela. Quando o médico perguntou sobre sua última experiência sexual, Clarice ficou envergonhada. Faz mais de 6 meses, respondeu ela. O médico franziu ainda mais a testa. Isso é preocupante, disse ele. Vou fazer um exame de ultrassom para confirmar. Enquanto o médico examinava os dados da paciente em seu livro, Clarice colocou as mãos nos cabelos e suspirou. Não posso ter criança, murmurou. Não quero ser mãe. Podemos nos livrar disso. Podemos fazer isso agora mesmo. O médico bateu com a caneta na mesa e tirou os olhos de Clarice, demonstrando nervosismo. Receio que não seja possível, disse ele. É muito perigoso fazer um aborto tardio. Se for como você diz, seu criança já é uma pessoa. O ultrassom confirmou as palavras do médico. Clarice soube que havia uma criança crescendo em seu útero. Estranhamente, a criança parecia saudável, pelo menos de acordo com o aparelho. Os médicos também fizeram exames laboratoriais e examinaram a mãe. Está tudo bem, disseram os médicos. Você conhecerá a criança em breve. No entanto, Clarice não conseguiu sorrir. Ela olhou para os exames que o médico entregou em suas mãos, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Em casa, ela chorou e confessou tudo para sua mãe. Os médicos me proibiram de fazer o aborto, soluçou Clarice em voz alta. Vou procurar outra clínica, alguém que concorde. Sua mãe ficou pálida e cruzou os braços. Do que está falando? Deixe a criança em paz. Susana tentou confortar sua filha. Não se preocupe. Criança é uma bênção, e se não houver um pai, nós duas o criaremos de alguma forma. Eu a ajudarei. Afinal, criei você e criaria outra criança. Artistas não têm filhos, nem modelos. Clarice gritou para sua mãe com voz histérica. Eu não quero criança, quero ser famosa. Quando suas emoções se acalmaram, Clarice concordou em carregar a criança. Era a coisa certa a fazer, disse sua mãe. Você ficará feliz quando ver seu criança. Você o amará com todo o seu coração. O amor de uma mãe é o mais forte e altruísta. No entanto, as palavras de Susana não trouxeram consolo para Clarice. Quando Bianca, a criança, nasceu 2 meses depois, Clarice não sentiu nenhuma conexão com ela como antes. Ela estava focada apenas em sua própria vida e carreira, e a presença da criança a irritava. A pequena Bianca chorava frequentemente e tinha problemas para dormir, o que impedia Clarice de descansar à noite. Mamãe, você pode fazer algo com ela? Ela gritava para sua mãe. Estou tentando decorar o meu papel. Ela está me atrapalhando. É provável que ela esteja com dor de barriga, talvez porque você a tenha alimentado com papinhas desde o início. Em vez de amamentá-la, respondeu a avó Susana, embalando Bianca em seus braços. Você pelo menos poderia acariciá-la. Talvez ela se acalme se sentir seu cheiro. Ela sente sua falta. Clarice apenas revirou os olhos para o teto. O que ela sabe? Ela tem apenas 2 dias de vida, respondeu friamente. Você disse que me ajudaria. A apresentação correu bem, embora Clarice não tivesse um papel de destaque. No entanto, dessa vez, ela teve um caso com um homem que era definitivamente um diretor de teatro e não apenas um motorista qualquer. A garota esperava ansiosamente por um papel de destaque na próxima produção. Logo, Clarice saiu em turnê com a trupe, deixando sua filha aos cuidados de sua mãe. A carreira da jovem artista estava em ascensão, mas ela nunca revelou a ninguém que tinha uma filha em casa. Ela considerava Bianca seu segredo sujo. A agenda de Clarice estava lotada, passando a maior parte do tempo no teatro, 6 dias por semana. Havia ensaios e apresentações,
e muitas vezes ela não voltava para casa por vários dias. Mais tarde, ela compartilhou alegremente com sua mãe: depois da estreia, fomos a uma festa. Essa vida no teatro é realmente única. Tadeu me apresentou a pessoas influentes. Tadeu? Ele é o seu homem, o diretor? Perguntou Susana, lançando um olhar rápido para sua filha. Quando você vai apresentá-lo a Bianca? Clarice franziu a testa e olhou para sua filha. Era evidente que ela não se sentia à vontade olhando para a menina. Bianca havia parado de reagir à mãe, antes ela sorria, mas agora emitia apenas sílabas e sons, demonstrando mais interesse nas coisas que sua avó lhe dava. Não é a hora certa ainda, respondeu Clarice. Você sabe que homens não gostam de mulheres com filhos. Susana apertou os lábios, ofendida pela neta. Clarice piscou, mas depois decidiu que não queria mais falar sobre aquele assunto desagradável. Ela mudou de assunto, compartilhando suas experiências no teatro, os aplausos da plateia, os elogios do diretor com quem tinha um relacionamento e os olhares invejosos dos outros artistas. Um crítico até escreveu sobre mim no jornal. Claro, ele me criticou, mas Tadeu disse que esse crítico não gosta de ninguém, disse Clarice. Tenho certeza de que logo entrarei para o cinema. Você verá, mãe, estarei na TV. Susana não conseguiu conter seu sarcasmo enquanto alimentava Bianca com mingau e limpava seus lábios sujos. Pelo menos em algum lugar sua filha poderá ver você com frequência, mesmo que apenas na tela de um filme. Assim, a vida delas continuou. Bianca cresceu, e a avó Susana tentou substituir sua mãe. No entanto, os anos não eram os mesmos, e estava cada vez mais difícil para a mulher cuidar da menina inquieta. Sua saúde também estava piorando. Quando Bianca cresceu, Clarice começou a tratá-la com mais carinho, gostando do fato de que sua filha era muito bonita e se assemelhava a ela. Afinal, Clarice sempre apreciou coisas bonitas. No entanto, sua mãe ainda não estava disposta a dedicar tempo à menina. Clarice chegava em casa após longas turnês, shows e eventos sociais, feliz e radiante. Nesses momentos, ela não se irritava com a filha, mas compartilhava um pouco de calor com Bianca. A menina absorvia esses momentos como uma esponja, desejando pegar o carinho da mãe e guardá-lo como um tesouro. Um dia, após um retorno muito longo, Bianca cumprimentou sua mãe usando um colã branco de ginástica e uma saia. Clarice ficou chocada ao ver a criança usando seu antigo traje. Alguns lugares do colã estavam amarelados. Mamãe, veja o que consigo fazer agora, gritou a menina. Bianca se sentou habilmente no barrante e ficou na ponta dos pés, estendendo a perna para trás. Ela estava ansiosa para compartilhar com sua mãe tudo o que havia aprendido e ansiava por elogios da pessoa mais importante para ela. Bianca costumava olhar álbuns antigos e, ao ver suas próprias fotos de criança, comentava: "Você parecia um anjo, mamãe." Ela até expressou o desejo de frequentar uma escola de balé, compartilhou Susana, embora com relutância. A escola ainda está aberta e fica a uma curta caminhada daqui. Lembra-se de como terminou para mim? Sua filha adulta torceu o nariz. Você está apenas gastando dinheiro. O balé é caro. Estou retirando dinheiro da minha aposentadoria, e a Bianca está se saindo muito bem. Esther a elogia e cobra apenas metade do valor, dizendo que o resto é compensado pelo talento de Bianca. Susana não mencionou o fato de que o trauma de sua própria infância a tornara infeliz na carreira de balé. Esther, por outro lado, continuou a ensinar outras pessoas, já que o caminho para o grande palco estava fechado para ela. Clarice se ressentiu um pouco, mas não discutiu. Mesmo assim, é caro, e você sabe como as bailarinas gastam com roupas e sapatilhas. Minha filha está ressentida com isso, explicou Susana. Não sou contra, mas ela não se tornará uma bailarina, e é muito dinheiro para gastar. Se você não pode gastá-lo, me dê. Ela precisa de um vestido novo, mãe. Eu conserto suas meias e sapatos toda semana, mas há tantas roupas suas que não consigo fechar o guarda-roupa, disse a mãe, um pouco irritada com a filha. Quero ser uma estrela. Não posso usar a mesma roupa em público. Clarice gaguejou, sem saber bem o que dizer. Sabe de uma coisa, não quero discutir. Vou lhe contar como consegui minha estreia. Um homem me deu. Clarice se sentou no sofá com a perna sobre a perna e abriu a saia de seda sobre as pernas. Ela era azul e fluía como água. Bianca estava sentada no chão naquele momento,
olhando para sua mãe. Obviamente, todos haviam se esquecido dela. A menina olhou para sua linda mãe e se perguntou por que sua professora, Lady Esther, era tão gentil e a elogiava o tempo todo. Ela sorria quando a menina conseguia alguma coisa, batia palmas e a chamava de pérola talentosa. Mas a mãe não dizia nada, embora Bianca se esforçasse ao máximo. Bianca adorava a escola de balé. Ela era fascinada pelas meninas bonitas, embora tivesse um pouco de vergonha porque as roupas delas eram muito mais bonitas. Depois do jardim de infância, nos dias de aula, ela esperava pela avó como se estivesse em pânico. Ela agarrava a mão da avó e se apressava, corria para a aula com ela para não se atrasar. O fato é que quem chegava primeiro podia se levantar primeiro e começar o círculo. Para Bianca, isso era importante. A menina achava que sua mãe, que sempre falava apenas do palco e dos aplausos, prestaria atenção nela se ela se tornasse uma bailarina. Porém, Clarice voltou a pensar apenas em si mesma. O tempo passou e nada mudou. Bianca, sendo uma criança ingênua, via Clarice como uma linda princesa dos contos de fadas lidos por sua avó. Ela admirava a mãe. Afinal, a mãe era tão bonita, cheirava a batom e perfume, vinha com flores e sempre lhe trazia presentes e promessas. Muitas e muitas promessas. Quando você crescer, com certeza vou levá-la comigo na turnê. Mostrarei como é minha vida nos bastidores e no palco, disse Clarice, abraçando a filha. Talvez você queira ser uma modelo ou uma artista como sua mãe. Você é tão linda, Bianca. Sabe, você vai fazer 6 anos este ano. Eu vou à festa. Vamos passar seu aniversário juntas. Sério. A menina bateu palmas e abraçou a mãe com força no pescoço. Não posso convidar minhas amigas. Ninguém na escola acredita que eu tenho uma mãe. Eu digo que você é muito bonita e que interpreta várias princesas no palco. Mas elas me chamam de mentirosa. Dizem que eu só tenho uma avó. É claro que você tem. Clarice sorriu largamente. Vou organizar uma festa tão grande que todo mundo vai ficar com inveja de você. Compraremos um bolo rosa enorme e vestidos novos combinando. Pode ser um bolo amarelo? Perguntou Bianca. Eu não gosto da cor rosa. Pode ser arco-íris? Sugeriu a menina. Você pode ter a cor que quiser, a mãe prometeu. Susana apenas cantarolou. Sua filha tinha promessas não cumpridas como as embalagens de uma tola. Ela estava com raiva. Bianca acredita em você. Você perdeu todos os aniversários dela. Ela espera por você todas as vezes. Então ela recebe um presente pelo correio e tenta conter as lágrimas. Da última vez, ela ficou acordada a noite toda soprando as velas do bolo. Ela não deixou que você soltasse o cabelo dela ou tirasse o vestido. Ela estava esperando que você fosse à festa dela. Você nem sequer ligou. Você ao menos sabe o que sua filha deseja? Ela não quer outra boneca ou um elefante de pelúcia. Ela quer um dia com a mãe. Dessa vez vai ser diferente, desabafou Susana. Clarice apertou os lábios com ressentimento. Eu estarei lá. Não se sabe quanto tempo tudo isso teria durado se não fosse por um acidente que mudaria completamente a vida de Clarice. Bianca, nesse dia, estava completando 6 anos de idade. Ela acordou cedo, a menina sentindo uma agradável excitação e antecipando o feriado, pulou de sua cama e correu para o quarto de sua avó. Vovó, gritou a aniversariante. Acorde. A mamãe está chegando. Hoje eu tenho 6 anos de idade. Sou uma menina grande. Haverá balões. Quando a mamãe vai chegar? Ela me prometeu um bolo amarelo. Haverá 2 andares, como no desenho animado. Só que a avó Susana não reagiu às palavras da neta. Por mais que ela tentasse mexer com ela, Bianca não sabia que sua avó havia adormecido de vez durante a noite. Susana teve uma parada cardíaca súbita. O que a pequena Bianca fez? Chorou, implorou para que a avó acordasse, repreendeu-a por ter feito uma piada tão ruim. Passaram-se horas e horas, mas a avó não se levantava. Para Bianca, o tempo parecia uma eternidade. Ela pegou o telefone de botão da avó, mas ele estava desligado. Tentou sair pela porta, mas não conseguiu encontrar a chave. Bianca estava completamente confusa, com o coração palpitando em seu peito. Ela não se deu conta da tragédia da situação, mas sabia que tinha que fazer alguma coisa. A mamãe chegaria logo. Lembrou-se a menina e se acalmou um pouco. Ao mesmo tempo, Clarice estava a muitos quilômetros de distância de sua cidade natal.
A mulher estava no vestiário, e em seus ouvidos, os aplausos ainda ressoavam após a apresentação que acabara de acontecer. Ela estava interpretando seu melhor papel favorito na peça, tinha um sorriso de felicidade nos lábios. Clarice olhou para seu reflexo no espelho iluminado por lâmpadas. Bateram à porta. Entre, disse ela com um tom de altivez, como uma velha primadona. Quem é? Clarice ouviu uma voz agradável atrás dela. Meu nome é Frank. Não nos conhecemos, mas gostaria de corrigir isso. Eu a vi no palco e estou pronto para acrescentar meu nome às fileiras de seu talento. Clarice olhou por cima do ombro e congelou. Não foi porque o homem era bonito ou estivesse segurando um lindo buquê de rosas. Não, foi porque ela o reconheceu. O estranho havia sido a única testemunha de sua vergonha, o homem do iate. No entanto, pela expressão no rosto do francês, ele não a reconheceu. Claro, agora ela não era mais um pássaro magro e desgrenhado, mas um pássaro com plumagem brilhante. Clarice vinha acompanhando a vida do francês sem querer. Ela sabia que ele fazia filmes maravilhosos. Um deles significava um bilhete dourado para o mundo do show business e da popularidade. O homem era conhecido pelo fato de que os protagonistas de seus filmes raramente passavam por um casting padrão. Diretor temperamental e excêntrico, ele mesmo encontrava talentos e estrelas para seus filmes. Aqui em Clarice, ele encontrou a mulher rapidamente. Se lembrou de que era uma artista e se recompôs. Ela ergueu os ombros, sorriu deslumbrantemente e baixou os olhos levemente, como se estivesse envergonhada com tal elogio. Ah, eu conheço você. É um diretor de cinema, não é? Gosto dos seus filmes. Ela se levantou da sua cadeira e se aproximou graciosamente do convidado. É uma honra ouvir palavras gentis do maestro do mundo do cinema. Ela aceitou as flores e inalou a fragrância das pétalas. Um rubor apareceu em suas bochechas. Obrigada, senhor. Essas são minhas flores favoritas, disse ela por baixo dos cílios, olhando para Frank. Não vou adiar o propósito da minha visita. Tenho uma proposta para você, Clarice. Acho que você vai gostar, sorriu o diretor. Tem certeza? A artista sorriu de forma sugestiva. O que é isso? Um pedido de casamento, talvez? Então terei que pensar sobre isso por alguns minutos. Eu sou uma dama, o homem riu, apreciando tanto o flerte quanto a piada. Por enquanto, quero que você troque o palco pelo set de filmagem. Acho que você merece mais do que isso, ele disse. Você gostaria de discutir os detalhes em particular, se você estiver livre? É claro. Clarice ficou sem fôlego. Ela havia planejado se encontrar com Tadeu após a apresentação, mas percebeu que o diretor do teatro não a interessava mais. Ela estava fora de si. Todos os sulcos já haviam se esvaído dela como um limão. Então ela estendeu a mão para Frank com grande prazer. Frank havia lhe oferecido ir à Europa e estrelar seu projeto. A cabeça de Clarice estava girando com as perspectivas que se abriram diante dela. Ela havia se esquecido de que havia uma criança esperando por ela em algum lugar. Depois de passar 2 dias no quarto de Frank e em sua cama, Clarice recebeu uma ligação telefônica de um número desconhecido. Ela franziu a testa olhando para os dígitos desconhecidos. Olá, ela disse no telefone. Clarice, é você? A mulher perguntou. Sim, quem está falando? Ela perguntou, segurando o telefone com o ombro e pegando o batom escarlate para retocar os lábios. Fale rápido, estou ocupada. Ela estava planejando jantar com seu novo amante e futuro diretor. Você tem uma ligação do hospital regional? A estranha começou. É sobre sua mãe e sua filha. O que há de errado com elas? Alguém está doente? Sem se sentir preocupada, Clarice perguntou, alisando o batom pela última vez. Tanto a filha quanto a mãe haviam contraído catapora. Bianca havia trazido a doença da creche, e a avó, como se viu, nunca havia tido a doença antes e não tinha imunidade. Clarice, só peço que se sente. Por favor, se tiver a oportunidade, a mulher pediu. Fale logo. Clarice não aguentou do outro lado do telefone. A mulher hesitou. Clarice olhou para o relógio, sentindo-se impaciente e irritada. No entanto, a estranha finalmente falou. Sua mãe faleceu há 2 dias, um ataque cardíaco. Sinto muito por sua perda, ela disse. Sua filha estava no apartamento com a avó o tempo todo. Não conseguia sair. Por fim, ela não aguentou e quis chamar alguém pela janela. Havia um mosquiteiro lá.
A criança se apoiou nele, o mosquiteiro se rompeu e a menina caiu. O que aconteceu? O que há de errado com ela? Clarice sentou-se na beirada da cama porque suas pernas estavam tremendo. O batom caiu de seus dedos enfraquecidos, atingindo a pilha branca do carpete, deixando uma mancha parecida com uma mancha de sangue. Ela está viva e estável. Na verdade, é um grande milagre. A criança caiu do terceiro andar, primeiro em um arbusto de lilazes, o que diminuiu a velocidade da queda. No entanto, a menina tem problemas. Você precisa vir. Clarice só disse a Frank que sua mãe tinha ido embora. A mulher escondeu a filha de seu novo namorado. Quando Clarice retornou à cidade, a realidade sombria, cinzenta e desagradável da qual ela vinha fugindo há tanto tempo se abateu sobre sua cabeça. Era como um cobertor de lã denso e comido por traças. Ele a impedia de respirar, enchia seus pulmões de poeira. O funeral de sua mãe, o estado deplorável de sua filha, tudo isso derrubou o chão sob os pés da artista que ainda ontem vivia um novo caso de amor. Ela se deliciava com a atenção e a paixão masculina, sonhando com uma viagem à Europa. Clarice só chegou ao hospital depois de lidar com o enterro da mãe. Ela não queria ver a filha, como se já soubesse o que fazer. Os médicos lhe disseram que a menina havia abatido a coluna, tanto que ninguém podia lhe dar um prognóstico. O médico responsável por Bianca, levando Clarice para seu consultório, disse com franqueza: as chances estavam contra Bianca. Havia apenas 50% de chance de recuperação para a criança. Ela tinha um longo e penoso caminho de recuperação pela frente, que seria difícil e doloroso. A criança era pequena e mesmo se conseguisse se recuperar, provavelmente teria limitações. Somente um milagre poderia ajudá-la. Todo o trabalho exaustivo e os cuidados constantes com a criança pesaram sobre Clarice. Todas essas palavras soaram como um julgamento severo aos ouvidos dela. Clarice se sentiu ainda pior quando se aproximou do quarto da filha, congelando a porta sem coragem de entrar e olhar para o rosto da criança. A artista ficou parada na porta, reunindo seus pensamentos, tentando colocar um sorriso no rosto e segurando uma girafa ridícula, um brinquedo que ela havia comprado para a filha. Então ela ouviu vozes. Havia enfermeiras no quarto. Tenho pena da menina. Dizem que ela ia para a escola de balé, disse a enfermeira, cuja voz parecia mais madura para Clarice. Ela é tão bonita, que milagre. Que rosto lindo, como de uma boneca. Agora ela vai ficar confinada a uma cadeira de rodas pelo resto da vida. Ela não pode nem ir ao banheiro sozinha. Troque o mictório dela enquanto ela estiver dormindo, mas não a acorde. Ela não dorme muito. Coitada, ela está sempre esperando a mãe. Uma colega mais jovem começou a fazer perguntas. É realmente tão ruim assim? Ela perguntou com preocupação e tristeza em sua voz. Os médicos dizem que um milagre é possível. Você já viu muitos milagres? A enfermeira mais velha respondeu com franqueza. Não, vou lhe dizer uma coisa. Já vi muitas pessoas com essas lesões em minha vida. Deus permita que ela consiga segurar uma colher sozinha. Ela já é uma inválida. Clarice ficou pálida e tremia como uma folha ao vento. Ela imaginou sua vida com a filha. Não havia ninguém para deixá-la. Ali estava ela, trocando seus ternos e roupas finas por um avental florido, tão usado quanto o de sua mãe. Afinal de contas, ela precisaria cozinhar e alimentar Bianca, e não faria isso usando vestidos. Portanto, ela teria que colocar a filha em uma cadeira de rodas, pedir ajuda para descer. Não havia nem mesmo um elevador na entrada. E então, ela teria que carregar a criança até o banheiro ou trocar suas fraldas, mesmo quando já fosse adulta. Era muito nojento e repugnante. Clarice queria se virar e fugir, mas não percebeu que as conversas haviam diminuído. As enfermeiras haviam terminado seu trabalho no quarto da filha. A porta se abriu quase atingindo Clarice no rosto. A jovem enfermeira se assustou, mas seu rosto se iluminou. Olá, você deve ser Clarice, a mãe da Bianca. Como estávamos esperando por você. Bianca vai ficar feliz em vê-la quando acordar. Ela mal abre os olhos. Então pergunta se a mamãe chegou. A mulher mais velha olhou mais atentamente para a visitante pálida e disse à colega falante. Ela murmurou e depois se virou para Clarice. Bianca está dormindo, mas você pode esperar na enfermaria. Clarice se sentiu confusa, com as pernas flexíveis e pesadas como se estivessem cheias de chumbo. Ela entrou no quarto e congelou olhando para a filha.
A menina pálida estava deitada na cama, parecendo bem. A mãe chegou a pensar que tudo não passava de um engano, uma brincadeira boba. Ali estava ela, sua filha deitada, dormindo e tendo bons sonhos. Ela vai pular e correr até mim. Ela correu divertidamente, balançando os joelhos como se estivesse em uma mola. Só então começou a notar mais e mais detalhes. Uma cadeira de rodas preparada para o futuro, um saco sujo embaixo da cama. O que está acontecendo comigo? Pensou a mulher, finalmente se dando conta da realidade. Ela desabou na cadeira, deixando cair a girafa no chão, cobrindo o rosto com as mãos, engolindo as lágrimas. Clarice se deu conta de que não sentia pena de sua filha, ela só sentia pena de si mesma e de seu futuro, que essa garota queria destruir desde os primeiros dias. Clarice se lembrou, esfregando as lágrimas e o rímel no rosto, arruinando tudo em seu caminho. Clarice sonhava com a fama, queria ser grande, era jovem e bonita, e o que aguardava agora era Bianca como uma pedra em seu pescoço, um pedregulho que arrastaria para baixo. Não, ela não podia se dar a esse luxo. Teria um novo criança e esqueceria esse defeituoso, pensou Clarice. Sim, terei um menino ou uma menina saudável com Frank, e eu o terei em meus braços para sempre. De repente, o silêncio do quarto do hospital foi quebrado pelo toque do telefone, uma música pop alta e animada, inapropriada para o ambiente hospitalar. Clarice se animou e pegou sua bolsa. Ela deu uma olhada rápida no rosto de Bianca, com medo de que ela acordasse. A menina franziu a testa, com os lábios pálidos tremendo, mas o sono não a liberou para o mundo real. Sim, Frank, sussurrou a mulher, aceitando o desafio. Clarice se levantou, foi até a janela e olhou para o pátio onde os pacientes estavam caminhando. Clarice, você está bem? Quando você estará livre? A mulher percebeu que era muito cedo para falar sobre sentimentos reais, mas contou a ele, ou a qualquer outra pessoa, que não havia se sentido assim antes. Frank agitava seu sangue, fazia seu coração bater furiosamente. Ela estava se apaixonando por ele. Sim, está tudo bem. É só que eu ainda não consigo superar isso. Você sabe, a tragédia de tudo isso. Afinal de contas, eu nunca tive ninguém além da minha mãe, ela murmurou. Clarice, eu entendo, mas você precisa se recompor. Perder alguém próximo a você é doloroso, mas você não pode ter sua mãe de volta. O palco não pode esperar. Você tem que aproveitar suas chances, disse Frank. Esfregando a testa tensa, ela balançou a cabeça. Eu entendo, mas Clarice olhou por cima do ombro para a filha adormecida. Não é nada demais, Clarice. Eu liguei para dizer que estou indo para a França. Hoje começamos as filmagens. A Letícia está esperando por você. Ela está esperando a estrela dela, disse Frank, chamando Paris por seu antigo nome. Era assim que os romanos chamavam esta cidade. Depende de você embarcar neste trem. Mas saiba que o próximo pode não estar na estação. Você está me chamando para a França? A mulher ofegou quando ouviu as palavras de seu amante. Exatamente. Estou esperando a minha atriz principal, disse Frank. Clarice ficou paralisada no lugar. Ela sonhava em estar na capital da França desde aquela noite fatídica no iate. Ela queria chegar à cidade às margens do Sena, uma cidade que era considerada a medida da moda mundial, o berço do cinema, um lugar que, uma vez visto, você poderia ir até o fim do mundo. Eu estarei lá, Clarice exalou e depois sussurrou com força. Peço-lhe que me dê um pouco mais de tempo para resolver algumas formalidades, então eu irei e pertencerei somente a você e ao palco. A resposta e a promessa da futura atriz satisfizeram o francês. Ele era ávido por descobertas no mundo do cinema, como um colecionador em busca de pérolas especiais e raras. Ele precisava de Clarice por uma semana, não mais, pensou Frank, e interrompeu a ligação. Do lado de fora da janela, ela viu uma mulher empurrando um carrinho de criança com criança à sua frente. Ela estava vestida com roupas velhas de cores escuras e feias, o rosto pálido e o olhar cansado. Clarice apertou os lábios e se virou. Ela nem viu a mulher parar. Naquele momento, ela foi até o filho que estava sentado no carrinho, ajustando o cobertor em seu colo. Ao beijar a criança, seu rosto se transformou em um sorriso cheio de amor até a borda. Clarice, por sua vez, verificando as horas em seu celular, foi até a cadeira. Uma voz assustou Clarice, que deu um solavanco, e o celular quase caiu de suas mãos. A mãe olhou assustada para a filha.
Havia lágrimas nos olhos verdes brilhantes da menina, que estavam arregalados. Mamãe, é mesmo a senhora? A senhora está aqui? A menina chorou. Ela olhou para Clarice e teve medo de piscar. E se a visão desaparecesse e se isso não fosse a realidade e não uma continuação do sonho? O sonho em que ela estava ao lado da mãe e da avó e em que seus braços e pernas se moviam. Ao ver a impotência da filha, Clarice se sentiu desmaiar. Ela esboçou um sorriso. Sim, querida, estou aqui. Como você está? Estou bem, mamãe, a menina respondeu rapidamente, olhando para a mãe com expectativa. Ela não entendia por que a mãe estava congelada e com uma aparência tão estranha, porque ela não estava abraçando. Está com raiva, mamãe. Finalmente, a garotinha entendeu. Não vou fazer isso de novo, eu estava realmente esperando pelo meu aniversário. Esperei por um longo tempo, e a vovó não acordava. Ela não me disse para ir até a janela, e eu não escutei, mas não serei mais assim, ser uma boa menina. A garganta de Clarice se apertou em um torno, ela cerrou os dentes com medo de que um soluço saísse deles. A mulher não sabia o que estava sentindo naquele momento, olhando para o rosto da menina tão confiante. Ela fez 6 anos, perdi seu aniversário novamente, se ao menos eu tivesse vindo naquela época, pensou Clarice, mas imediatamente afastou o pensamento. Não, a mulher decidiu para si mesma. Vou começar minha vida com a ficha limpa. Ela também ficará melhor sem mim. Não posso viver com uma inválida, posso ser famosa, mas não com um fardo como ela. Uma criança com uma deficiência é um estigma, uma desgraça. O Frank não vai me convidar para filmar, ele vai deixar de me amar se souber de Bianca. Clarice falava de forma seca e grosseira com a filha. A menina olhava fixamente para seu rosto inabalável. Mamãe, eu te amo muito, disse Bianca de repente. Clarice olhou nos olhos da criança. Eu também te amo, Bianca, ela disse secamente. Você vai ficar boa. Descanse, vou chamar a enfermeira. Preciso falar com seu médico. Ela se levantou e saiu do quarto com pressa. 1 hora depois, o hospital inteiro estava agitado. Um dos funcionários ouviu Clarice conversando com o médico, dizendo que queria entregar a criança e deixá-lo no hospital, sobre os cuidados do Estado. Clarice não foi liberada logo. Ela passou muito tempo resolvendo as coisas com o médico, ouvindo o que deveria fazer em seguida para transferir a criança para um centro de cuidados residenciais para pessoas com deficiência. Quando saiu, já estava escurecendo, e ela caminhou despercebida em direção ao quarto da filha. Somente quando estava do lado de fora do quarto, Clarice mudou de ideia sobre entrar. Decidiu ir embora sem se despedir. A mulher caminhou rapidamente pelo corredor. Seus saltos faziam um clique no ritmo de seus passos, lembrando balas. Mamãe, gritaram de trás. Mamãe, você está indo embora? Clarice se virou abruptamente, olhando para sua filha. Ela estava sentada em uma cadeira de rodas. A mesma enfermeira adulta empurrava a menina à sua frente. No colo de Bianca estava a mesma girafa de pelúcia. Quando Clarice viu a expressão no rosto da funcionária do hospital, percebeu que ela havia feito de propósito. Ela havia trazido a filha para fora para confrontá-la. Por que, minha querida, você esqueceu de se despedir? Ela perguntou em um tom arrogante e até ameaçador, depois espalhou as mãos. O que você está fazendo, mamãe? Uma criança não é como um vestido de loja, não pode ser descartada se um botão se soltar. Sabe como ela esperou por você, como você tem se sacrificado. Ela precisa de apoio agora, de cuidados como nunca precisou antes em sua vida. As palavras que deveriam ter causado remorso em sua mãe tiveram o efeito oposto em Clarice. Ela empalideceu, tremendo de raiva. Não é da sua conta se você gosta de cuidar dos doentes e limpar a baba. A escolha é sua. Essa não é a vida que eu escolhi. Ela gritou com veemência. Sua voz ecoou pelo corredor, e a enfermeira recuou, cambaleando. As lágrimas voltaram a correr pelo rosto de Bianca. Mãe, por que você está indo embora? Você está realmente me deixando para sempre? Ela sussurrou, olhando o rosto de Clarice. Ela se virou, acenando com a cabeça, mas de forma tão relutante e fraca que era difícil ver o gesto afirmativo. Mas Bianca viu. Havia um pequeno coração batendo no peito de uma criança, mas havia mais amor nele do que a água do oceano e as estrelas no céu noturno. E agora, naquele segundo, Bianca percebeu que seu sentimento não era mútuo. Ela já havia suspeitado disso antes.
mas não havia se permitido acreditar. Mamãe não me ama. A verdade era ensurdecedora, dolorosa. Ela ficou tonta, seu peito doía, e ela não queria chorar. Bianca sentiu mais dor do que quando caiu da janela do apartamento. Naquela ocasião, ela não teve tempo de ficar com medo. Os galhos de lilás a pegaram primeiro, e então ela desmaiou. Agora, ela estava caindo, caindo e caindo, mas ninguém a pegaria lá embaixo. Tudo isso está acontecendo porque tenho sido uma menina má. Pensou a menina, assustada. Mamãe, me desculpe, gritou a menina com uma voz aguda. Mamãe, por favor, não vá embora, eu vou me comportar, só me perdoe. Os lábios de Clarice tremeram, ela segurou a alça da bolsa com mais força, balançou a cabeça e deu um passo para trás. Não, mamãe, a garotinha gritou como um pássaro, e então deu um salto para frente atrás da mãe. Só que suas pernas não a obedeceram. A menina que a enfermeira havia colocado na cadeira de rodas com pressa, caiu. Ela bateu com o rosto no chão, mas nem prestou atenção no fato. A menina, reunindo suas últimas forças, engasgando com as lágrimas, tentou se contorcer novamente, pelo menos com o tronco, como uma minhoca, mas ela queria rastejar até a mãe. Mamãe, não me deixe, sibilou a criança, já deitada no chão. Ó Deus, minha querida, como você pôde fazer isso? A enfermeira gritava, pulando para a menina, levantando-a. As lágrimas escorriam pelo rosto de uma mulher que não conseguia se surpreender com nada. Clarice ficou horrorizada com a cena que se desenrolava. Ela deu um passo apressado para trás, depois outro e mais outro, depois virou-se e saiu correndo, com os calcanhares batendo não apenas como tiros, mas como os disparos de uma metralhadora. Mamãe, ela gritou, eu vou me curar, vou ficar saudável, eu prometo, mãe, só não me deixe de novo. Mamãe, esse grito a assombraria por muito tempo. Ela acordaria nos melhores hotéis, em lençóis luxuosos, em trailers simples, nos braços de seu amado Frank, mas sempre suando frio, tremendo, com lágrimas no rosto. Ela ouviria sua filha implorando para não ir embora, deitada no chão do hospital, e ela também teria medo, medo de que um dia seu segredo fosse revelado ao mundo. E então, tudo que ela havia conquistado se transformaria em pó, e as pessoas ao seu redor dariam as costas a Clarice, a mulher doce e ingênua que todos amavam. Anos depois, o pior pesadelo de Clarice se tornaria realidade. O destino é astuto e estava pronto para apresentar-lhe uma conta de um grande valor. Afinal de contas, tudo tem que ser pago. Esther caminhou pelo corredor do hospital, sentindo-se desconfortável em seus pés. Ela estava usando sapatilhas de balé macias, algo parecido com sapatilhas de ponta comuns, mas sem a biqueira dura. Ela tentou andar o mais silenciosamente possível, não querendo chamar a atenção para si mesma em um lugar como aquele. Esther não gostava de hospitais. Ela se lembrava de quando sua mãe, que era um modelo a ser seguido, adoeceu gravemente. Ela havia passado de uma senhora imponente, importante e orgulhosa para um galho seco, muito rapidamente. Esther teve que passar muito tempo em sua cama de hospital. Soraya não queria ter seu filho em casa, em uma cama aconchegante. Ela não queria sobrecarregar as pessoas próximas a ela e mostrar sua fraqueza ao exigir cuidados. No entanto, Esther continuou indo do hospital para o estúdio de dança até o último dia. Talvez seja por isso que agora, ao voltar ao hospital, havia um sentimento de ansiedade, tristeza e desesperança em sua alma. Pior ainda, ela estava visitando não uma mulher idosa, mas uma garotinha, sua aluna excepcional. Com apenas 6 anos, Bianca parecia mais madura do que sua idade. A menina era observadora, concentrada e determinada. Esther se lembrou de como Bianca implorou à avó para esperar um pouco mais, tentando aperfeiçoar movimentos simples. Seu rosto vermelho estava saliente e sua sobrancelha de criança mostrava rugas devido ao esforço. Esther pensou que Bianca não se parecia em nada com a mãe. Sim, Esther se lembrava de Clarice, apesar dos muitos anos que se passaram. Era difícil esquecer alguém que arruinou sua vida por causa da própria raiva. Inicialmente, Esther relutou em levar Bianca para sua escola, preocupada que a animosidade pessoal pudesse prejudicar seu ensino. No entanto, Bianca conquistou o coração da professora com sua determinação, cabelos escuros, pele clara e olhos cor de esmeralda. Esther notou que cada vez mais estava cercada por filhos de pais ricos que não se importavam com o talento ou sucesso de suas filhas.
Eles apenas queriam tirar fotos delas em belos trajes durante um recital para mostrar aos amigos. Mas Bianca era única. Parecia ter entendido imediatamente a essência da dança do balé. Afinal, não se tratava apenas de técnica, as melhores partes eram executadas com a alma. E Bianca conseguia transmitir isso de forma excepcional. Quando Esther descobriu o que aconteceu com Bianca, ficou tão chocada que não conseguiu dar aulas. Suas mãos estavam dormentes, e ela só conseguia pensar na menina. Naquela tarde, enquanto esperava uma aluna chegar para a aula, Esther ficou preocupada com o atraso de Bianca, que nunca se atrasava. Ela até ligou para Susana, mas ninguém atendeu o telefone. A notícia chegou uma semana depois e a deixou atordoada. Ela não conseguiu conter as lágrimas. Esther imaginou como deve ter sido difícil para a menina ficar sozinha no apartamento. E agora, ao se recompor, estava no hospital para visitar Bianca. Ela a esperava ansiosamente, segurando flores e uma sacola de presentes que havia comprado para sua melhor aluna. Um novo traje de balé e sapatilhas de ponta feitas de cetim rosa. Esther percebeu que não poderia dar esses presentes a uma garota que estava em uma cadeira de rodas, mas, por algum motivo, os levou consigo. Enquanto se aproximava da enfermaria, uma jovem enfermeira saiu. "Oh, você está aqui para ver Bianca?" Ela perguntou. "Sabe, devo avisá-la que ela parou de falar desde o acidente", disse a professora com tristeza. Não, ela era uma verdadeira tagarela. A menina balançou a cabeça com tristeza. Ela parou de responder às perguntas depois da visita da mãe. Ela não tinha visto Clarice nenhuma vez. A menina só tinha sido cuidada pela avó, que dizia que a filha estava ganhando dinheiro e construindo uma carreira. No entanto, não importava quanto dinheiro ela ganhasse, Esther notou que ela certamente não estava lhe dando dinheiro para comprar meias calças. "O que há de errado?" Ela perguntou com uma raiva inesperada, até para si mesma, como se já estivesse antecipando a resposta. A enfermeira olhou furtivamente ao redor, com medo de que estivessem sendo ouvidas, mas a mulher não era avessa a fofocas, então deu um passo à frente. Ela se recusou a cuidar da criança, disse que não queria uma criança inválida e que não queria ter nada a ver com ela. Disse-lhe para doar a criança a um orfanato, não quis nem saber para onde exatamente sua filha seria enviada. O rosto de Esther se esvaiu por um momento. Ela ficou sem fôlego, como se tivesse dado uma pirueta, tropeçado e caído. A enfermeira disse mais alguma coisa, mas Esther não a ouviu. "Eu vou falar com Bianca", ela interrompeu a moça. "Você trouxe flores para a criança?" A jovem enfermeira ficou surpresa ao ver o lindo buquê. "Ela não é apenas uma criança, Bianca é minha aluna. É costume dar flores às dançarinas de balé", Esther respondeu. "Receio que o caminho para o palco esteja fechado para ela." A enfermeira balançou a cabeça e se afastou para deixar a professora passar. O quarto estava muito quieta. Bianca, entretanto, estava acordada. Ela estava deitada na cama, com a cabeça voltada para a janela. Seu olhar era desprovido de emoção. Uma girafa de pelúcia estava deitada ao lado dela. "Olá, minha pérola", Esther sorriu suavemente. A garota se animou, virando-se para ela. Seu rosto se contraiu como se ela quisesse responder, mas mudou de ideia. "Me desculpe por ter demorado tanto para vir aqui, o estúdio acabou de sair de férias." Ela pegou o buquê e o colocou em um vaso. "Você gosta de flores? Escolhi todas as amarelas que havia na floricultura. Essa é sua cor favorita, não é?" Disse para Bianca, enquanto olhava silenciosamente para as flores, que eram um ponto brilhante de sol em seu quarto sombrio. Ela havia compartilhado com sua professora, em confidência, seu desejo de receber um buquê após uma apresentação. Esther observou a criança, sentindo seu coração se partir novamente. Parecia que toda a força e emoção tinham sido drenadas de Bianca. Ela se sentou ao lado dela e começou a conversar, contando histórias engraçadas da escola e da vida no balé. "Sabe, Liana recentemente declarou que nunca dançaria no quebra-nozes, porque há um rei-rato e ela tem medo de ratos. Diga-me, você também tem medo de ratos?" Esther perguntou, olhando para Bianca com curiosidade. Bianca balançou a cabeça, olhando para a professora com curiosidade. "Você conhece os passos em relevo no balé, não é?" Esther continuou. "Minha mãe costumava chamá-los de pérolas. Ela costumava dizer que as verdadeiras bailarinas faziam esses movimentos como se estivessem amarrando pérolas em um fio.
Quando você os fez pela primeira vez, você se saiu incrivelmente bem. Fiquei fascinada e pensei comigo mesma, você é como uma pérola. Bianca ouvia atentamente, hipnotizada pelos elogios. Esther se inclinou mais perto dela, olhando nos olhos da menina. Agora tenho certeza de que não me enganei. Você sabe que as pérolas são consideradas a rainha de todas as pedras preciosas? A chance de encontrar pérolas no mar é uma grande sorte. Acho que você é uma verdadeira pérola, querida. Ela sorriu, parecendo quase infantil por um momento, antes de soltar uma risadinha. Seus lábios tremeram, e ela disse suavemente: não posso mais dançar. Esther nunca fazia promessas que não tivesse certeza de que poderia cumprir. No entanto, dessa vez, a promessa escapou de seus lábios antes que ela tivesse tempo de pensar nas palavras. Você pode, só precisa acreditar. Eu ficarei ao seu lado e a ajudarei, prometo. Em seguida, tirou uma caixa de presente de aniversário de uma sacola e mostrou o conteúdo para Bianca. Você usará essas sapatilhas de ponta, minha menina. Eu juro que farei tudo o que estiver ao meu alcance para isso. Lágrimas encheram os olhos de Bianca, que agora estavam tão escuros quanto o musgo da floresta. Esther a abraçou firmemente nos ombros para que a garota não visse que ela própria estava chorando. A visão de uma jovem bailarina exausta, que tinha que brilhar no palco, assustava Bianca. Ela desejou poder abraçar sua professora de volta. Cobriu os olhos e encostou o rosto no pescoço de Esther. Suas lágrimas salgadas encontraram um lenço de seda, um dos que a professora sempre usava em seu pescoço. A menina tinha medo de confiar novamente em um adulto e se machucar, pois estava sofrendo muito. No entanto, naquele momento, ela desejava ser amada por alguém. Quando Esther a abraçou, uma nova jornada começou para Bianca. Esther nunca teve uma vida pessoal, apenas flertes leves com admiradores que apreciavam sua beleza e graça, mas nunca conseguiam conquistar o coração da bailarina por muito tempo. Primeiro, Esther estudou, depois sua mãe adoeceu e a abandonou. O negócio da família, a escola de balé, caiu sobre os ombros frágeis de Esther. A garota teve que provar aos alunos e aos pais que não era pior do que sua mãe. Portanto, Esther raramente considerava a ideia de ter uma família e filhos. Às vezes, ela realmente desejava desistir de tudo e se tornar mãe, especialmente quando via mulheres felizes, algumas até grávidas, que levavam suas crianças para o estúdio e davam um beijo de despedida. No entanto, Esther tinha uma voz em sua cabeça que insistia que carreira e filhos eram incompatíveis. Ela se lembrava de sua mãe dizendo, com toda seriedade, quando a deixava nas aulas de balé: nada de meninos, apenas uma coisa em mente: entrar debaixo de sua saia. Isso era inaceitável para uma futura bailarina. Ela lembrava da resposta de sua mãe rindo na época: é por isso que eu não danço no palco, mas ensino outras pessoas, porque eu tenho você. Esther agora tinha uma filha adulta, e até mesmo em uma cadeira de rodas. Sim, ela adotou Bianca com medo de que a criança acabasse em um orfanato. Portanto, ela passou muito tempo reunindo documentos e conversando com advogados. Quando Bianca recebeu alta do hospital, ela foi morar com Esther em vez de ir para o orfanato. A vida de Esther ficou consideravelmente mais complicada. Ela contratou ajuda para Bianca, a levou para sessões de reabilitação e para um psicólogo. Muitas vezes a levava para a escola, e no final do dia, estava exausta. No entanto, Esther acreditava que ver sua filhinha trabalhar duro valia todas as noites sem dormir. Os médicos a elogiavam, considerando o sucesso de Bianca um verdadeiro milagre. Mas Esther sabia que não era um milagre, era a força de vontade da criança que a impulsionava. O caráter e a essência de Bianca eram mais elevados do que os das pessoas adultas. No verão, a menina foi para um acampamento de reabilitação ativo. De lá, ela voltou inspirada após se comunicar com outras crianças que enfrentavam desafios semelhantes. Parecia que sua vida estava começando a melhorar. No entanto, seus amigos apontavam o dedo para ela. Você está louca, Esther. Até quando vai desempenhar o papel de mãe? Deveria considerar a possibilidade de interná-la em uma escola especial, ressentiu-se Laura, que veio visitá-la alguns meses depois para tomar uma xícara de chá. O que quer dizer com desista? Acha que se trata de algo que pode ser trocado como uma mercadoria? Pode devolver uma criança como uma caixa de leite vencido? Esther fez uma careta. Laura revirou os olhos para o teto e tomou um gole de chá verde. Entendo que se preocupe,
mas o médico disse que a lesão é tratável e que ela está progredindo. Disseram-me que ela não seria capaz de segurar uma colher, mas agora Bianca consegue até subir sozinha na cadeira de rodas e cuidar de si mesma. A bailarina apertou os lábios. Bianca é uma garota muito forte, uma verdadeira lutadora. Ela vai superar isso, e eu a ajudarei. Você verá. Vamos convidá-la de volta para a peça, se Deus quiser. É claro, mas ainda acho que o que fez foi precipitado e impensado. Sim, eu também sinto compaixão por ela, mas às vezes sinto pena de cães de rua e de pessoas sem teto. O que podemos fazer? Levar todos para casa seria uma sobrecarga. Esther precisa construir sua vida pessoal, não comprometê-la. Uma comparação tão grosseira não agradou à professora inteligente, mas ela não teve tempo para responder. As mulheres que estavam na cozinha não notaram a cadeira de rodas que apareceu na porta. A essa altura, Bianca já havia aprendido a usá-la e podia se locomover sozinha pelo espaçoso apartamento. Você sabe, eu consigo fazer muitas coisas. O médico me elogia, disse a menina, olhando para o rosto de sua hóspede adulta com um olhar que não era de criança. Laura corou de vergonha e não conseguiu encontrar uma resposta. Despediu-se rapidamente da amiga e da filha adotiva e saiu às pressas pela porta. Depois de se despedir dela, Bianca olhou para sua mãe adotiva, a quem ainda chamava de Lady Esther. Eu sou um fardo? Ela perguntou diretamente. Minha mãe costumava me chamar assim também. Ela dizia à minha avó que eu era um fardo. Esther se agachou na frente da menina, pegando suas mãos, não dando ouvidos aos outros. Pérola, ela olhou carinhosamente nos olhos da criança. Sabe, sempre haverá pessoas más ao seu redor, não importa quem você seja. Se não pode andar, elas vão agir como Laura, te chamando de fraca. Se progredir, inventarão fofocas para difamá-la por inveja. Quem está atrás de você sempre tentará te derrubar. O importante é não ser como essas pessoas e continuar seguindo em frente. Está claro? A garota lambeu os lábios e olhou para Esther com entusiasmo. Em seguida, tirou a camisa xadrez dos pés, revelando sua lesão. Quero lhe mostrar algo, sussurrou ela. Esther notou que os olhos da garota brilhavam e havia uma determinação em seu olhar. Bianca soltou uma exalação convulsiva e exerceu toda a sua força. Oh meu Deus, espere! No começo, Esther pensou que estava imaginando, mas não. A pequena aluna se moveu e se esticou na ponta dos pés, como se estivesse prestes a executar um movimento coreografado. Os olhos de Bianca se iluminaram de felicidade, com o suor brotando em suas têmporas. Ela levantou a cabeça, olhando para a professora. Você viu isso? Esther assentiu com a cabeça, pressionando a palma da mão nos lábios. Em seguida, abraçou a garota com força. Você é incrível, minha querida. Foi apenas um curto período de tempo, mas já alcançou esses resultados. Estou orgulhosa de você, minha pérola. É claro que elas não planejavam parar por aí. No entanto, nem tudo estava indo bem. Bianca era desafiadora, especialmente quando assistia aos dançarinos na sala de aula. Certo dia, quando Esther saiu do quarto para beber água, ouviu a música suave que tocava no quarto da filha adotiva. Era o som de um violino. Ela foi silenciosamente até o quarto de Bianca, mas só a viu caindo no chão enquanto tentava fazer a posição correta. Esther queria correr até ela, abraçá-la e confortá-la, mas não ousava se entregar. Havia uma razão pela qual a menina praticava secretamente. Em seguida, Esther viu Bianca bater o punho no chão com raiva. Ela cerrou os dentes e lágrimas caíram silenciosamente de seus olhos, caindo no chão. A garota tentou se levantar novamente, mas apenas conseguiu manter a posição típica do balé clássico, sem dar um passo ou um salto. O coração de Esther se apertou cada vez mais. A mulher sempre procurava maneiras de ajudar sua filha. Foi assim que ela descobriu Alceu, um instrutor de reabilitação física e massoterapeuta excepcional. Os rumores sobre ele o descreviam como quase um mágico, capaz de ajudar pessoas desesperadas que tinham pouca esperança de recuperação. Esther decidiu escrever uma carta a ele, na qual relatou o destino de Bianca e as aspirações da garota não apenas para andar, mas também para realizar o salto dos seus sonhos. Durante esse salto, a bailarina parece congelar no ar. E um dia Bianca sonhou em repetir esse movimento, escreveu Esther no final da carta. Bianca seria uma grande bailarina, mas ela precisa de ajuda.
Após colocar a carta na caixa de correio, uma semana se passou, depois uma segunda, uma terceira, mas Alceu não respondeu. A mulher começou a perder as esperanças. Então, um dia, um visitante chegou ao seu estúdio. Ela não o reconheceu imediatamente, pois imaginava que Alceu fosse mais velho, como Gandalf do Senhor dos Anéis, um filme que ela havia assistido recentemente com Bianca. No entanto, Alceu era jovem, de olhos castanhos astutos e lábios bem definidos. Sua pele estava dourada e bronzeada. Estive no exterior e agora vim ver o show, declarou ele da soleira da porta, como se não tivesse dúvida sobre o sucesso de seu trabalho. Onde está a futura bailarina? Me desculpe, mas você não é um pouco jovem? Esther hesitou, relutante em confiar a saúde de sua filha a um homem que mais parecia um modelo de roupa íntima da Armani do que um médico. Ela começou a pensar que talvez tivesse caído em algum tipo de golpe de relações públicas. No entanto, Alceu sorriu, não se ofendendo. Tenho certeza de que já lhe disseram a mesma coisa. Esther, também não era assim que eu imaginava uma professora de balé. Ele olhou para a morena com curiosidade e interesse em seus olhos. O comentário de Alceu acertou em cheio. Esther precisou provar persistentemente às pessoas que a idade e o rosto jovem não eram indicadores de experiência e conhecimento. Após uma longa conversa, Esther concordou em fazer o tratamento, mas ela mesma o acompanhou e desenvolveu um sistema para ajudar a criança a se recuperar. A fama de Alceu era justificada. Ele encontrou uma forma de se conectar com o coração da criança, sempre a chamando de esquilo. Ele a fazia rir, mas nunca a decepcionava. Eles perseveraram, e finalmente chegou o dia feliz em que Bianca deu seus primeiros passos. Não eram tão graciosos quanto os de uma bailarina, mas Esther os achou muito bonitos, tocando as cordas mais profundas de sua alma. Ela estendeu os braços e abraçou Bianca, que retribuiu o abraço com força e murmurou, incapaz de conter suas emoções. Obrigada, mamãe. Esther ficou paralisada por um momento, incrédula com o que ouviu. Ela olhou surpresa para Alceu, que estava ao seu lado, congelado. Ele assentiu com a cabeça, dizendo, sim, eu também ouvi. Em seguida, abraçou a criança com mais força, beijando-a no topo da cabeça. Naquele momento, ela teve certeza novamente de que fez a escolha certa. Bianca era sua filha, e ela nunca a deixaria partir. Clarice era conhecida na Europa por um pseudônimo, tendo mudado de nome quando rompeu com seu passado. Ela tinha certeza de que agora, com Frank ao seu lado, seu destino estava em ascensão. No começo, ela conseguiu um papel no cinema, mas o sucesso não lhe trouxe a crítica esperada. Sua atuação foi criticada como vazia e sem vida, e ela foi acusada de estragar um grande filme. Frank consolou sua amante querida, argumentando que a má publicidade também era publicidade, mostrando a ela um jornal com outro artigo contundente. Era sua estreia, e o teatro era muito diferente da indústria cinematográfica, embora muitas pessoas não percebessem isso. Era importante considerar as críticas e melhorar, mas Clarice nunca soube receber conselhos. Ela ficou furiosa e não tinha a menor intenção de desistir, especialmente depois que terminou o relacionamento com Tadeu por causa de um escândalo de grande repercussão. O caminho para o teatro em seu próprio país estava fechado para ela, e embora houvesse outros diretores, tudo parecia muito complicado. Uma mulher começou a se destacar no mundo do cinema. Frank não tinha ideia de que sua bela amante, aparentemente inofensiva, era, na verdade, um lobo em pele de cordeiro. Clarice tramava com outros atores para conseguir papéis ou simplesmente para puni-los por fofocas maliciosas. Ela agia de maneira sutil, raramente sujando as próprias mãos. Porém, as pessoas começaram a perceber que algo estava errado. Um dia, durante um teste de elenco para um melodrama, uma das candidatas ao papel principal foi envenenada. As outras moças apontaram o dedo para Clarice, alegando que ela havia gentilmente entregado uma xícara de café para a vítima. Claro que nada puderam provar, mas Clarice ganhou uma má reputação, uma reputação que nem o alvejante, nem Frank conseguiram limpar. A carreira de Clarice, que nunca havia florescido totalmente, começou a se deteriorar. Assim, a mulher decidiu se agarrar a Frank. Ela o cercou como uma cobra, sugando sua força, dinheiro e contatos. O francês sucumbiu aos encantos da beldade. Ele ficou cego por ela. Clarice percebeu que seu principal papel na vida era representar a melhor versão de si mesma.
Como resultado, ela se tornou a beleza glamurosa das revistas. Contudo, ela teve que esquecer o Oscar. Às vezes, era convidada para fotografar como modelo. Às vezes, Frank atendia às suas preces e lhe dava um papel em um filme. Ele também conseguiu para a mulher um programa de TV como apresentadora, usando os conhecidos. A mulher também começou a fazer trabalhos de caridade para limpar sua reputação. Em suma, Clarice conseguiu se estabelecer nesse mundo, embora percebesse que sem Frank, ela não era nada. Logo, o diretor francês anunciou seu noivado, e artigos sobre o namoro e o futuro casamento apareceram em muitas revistas de luxo, exatamente como Clarice havia sonhado. Nas fotos, ela estava deslumbrante em um vestido cor de anil, com os cabelos escuros em um penteado alto. A mulher não se cansava de se exibir. Frank e Clarice se casaram 5 anos depois de se conhecerem. Mais 2 anos depois, Frank, abraçado à sua esposa no leito conjugal, fez a pergunta que tanto queria: "Você não quer ter um filho, Clarice?" A respiração de Clarice ficou presa, ela desviou o olhar, como se estivesse envergonhada, embora estivesse simplesmente escondendo os olhos do marido. "Não sei, não consigo me imaginar sendo mãe", murmurou ela. O homem tocou o queixo dela com os dedos e olhou com carinho em seus olhos. "Tenho certeza de que você será uma mãe adorável e amorosa. Você foi feita para amar, Clarice." Para não responder às palavras do marido, Clarice encostou seus lábios nos dele em um beijo apaixonado. "Não sei se quero ter um filho, mas é sempre bom tentar", ela murmurou no ouvido de Frank, mordendo o lóbulo. 2 anos haviam se passado desde aquela noite, 2 anos inteiros de tentativas para engravidar. Todavia, Clarice não conseguia conceber. Todo mês, quando percebia o sangue, sentia raiva e pensava: "Como pode ser? Uma vez perdi minha virgindade com um idiota e tive uma criança logo em seguida, e agora não consigo, não importa o quanto eu tente." É claro que Frank estava ciente dos motivos e finalmente decidiu levar Clarice ao médico. Entretanto, a mulher ficou histérica de repente. "Eu não quero", ela gritou, corando muito. "Não, eu odeio médicos. Não posso ir." Mais tarde, e sozinho, Frank ficou surpreso com essa reação violenta. Apesar disso, ele percebeu que o tema da infertilidade era muito sensível para ela. Ele confiava em sua esposa em tudo, por isso não discutiu. Agora Frank não percebeu como Clarice estava com medo de que a verdade viesse à tona. Descobriu-se que Frank valorizava muito as relações familiares. O que ele diria se descobrisse que ela já tinha uma criança que ela havia abandonado, uma criança deficiente? Quero dizer, ele a chamou de anjo, uma criatura celestial pura e boa. "Acho que tudo isso é punição, castigo pelos meus pecados, vingança", pensava Clarice às vezes, olhando no espelho para seu belo reflexo. Mas o acerto de contas veio depois. Passaram-se 3 anos, mas o assunto filhos continuava sendo tabu na família do diretor e da atriz fracassada. Se Frank falasse sobre crianças, até mesmo sobre seus sobrinhos, Clarice poderia se enfurecer e quebrar algo. O relacionamento entre eles às vezes ficava tenso. Entretanto, a mulher se recuperava rapidamente e novamente envolvia seus braços finos ao redor do pescoço do diretor, beijando-o ardentemente e sussurrando palavras apaixonadas de amor em seu ouvido, implorando que a perdoasse. Um dia, Frank voltou para sua luxuosa mansão de bom humor. Ele entregou à esposa um envelope, dentro do qual ela encontrou ingressos para o teatro. "O que é isso?" perguntou ela, surpresa. "O Lago dos Cisnes", ele respondeu. "Sim, o balé russo está vindo para cá. Dizem que é o mais bonito do mundo. Pensei que você gostaria. Você disse que fez quando era criança, não foi?" disse ele, enrugando o nariz. "Tenho boas lembranças disso", respondeu ela. "Se você não quiser, não precisamos ir." O diretor, um pouco chateado, retirou-se para o bar da casa e serviu-se de um uísque. "É uma estreia única. Haverá alta sociedade e jornalistas. Haverá uma jovem bailarina que foi convidada para se juntar ao Royal Ballet em Londres. Dizem que ela é tão talentosa que quando aparece no palco, o público inteiro chora." Sim, Clarice ouviu falar que haveria boemia local na apresentação, mas não tinha ouvido falar da bailarina antes. "Sabe, vamos lá. Só preciso de um vestido, sapatos novos e um manto. Quero brilhar no dia da estreia", pensou Clarice enquanto se sentava em um dos melhores lugares do teatro.
Ela estava extremamente satisfeita e orgulhosa disso. Antes do início do balé, sussurrou para o marido: "Como você conseguiu ingressos assim?" "Ah, eu não lhe disse." Ele sorriu amplamente. "Eles me foram dados de presente. Mandaram-me um bilhete dizendo que estavam gratos pelo meu trabalho, especialmente pelo filme em que você estrelou. Disseram que o filme ajudou a encontrar seu caminho na vida, mas a carta não estava assinada." Clarice ficou surpresa, mas não teve tempo de responder. O auditório mergulhou na escuridão, os sons diminuíram e a apresentação começou. O público não conseguia tirar os olhos hipnotizados da primadona que interpretava dois papéis ao mesmo tempo, Odete e Odile. A artista conseguiu transmitir as emoções e os sentimentos das heroínas, que eram tão opostas uma da outra. Ela foi maravilhosa e no final muitos choraram. Como disse Frank, as lágrimas escorreram pelo rosto de Clarice, mas não por causa da apresentação. Ela percebeu porque estava sentada em um lugar tão bom, ela viu seu próprio rosto. Mesmo que estivesse coberto de maquiagem e tivesse muitos anos, a mãe reconheceu a filha abandonada que se parecia com ela na juventude como uma gêmea. Ela a reconheceu, mas não conseguia acreditar em seus olhos. Não, não pode ser. Estou imaginando coisas, pensou Clarice. Quando o show terminou, o salão explodiu em aplausos tão entusiasmados que formou um nó dentro de Clarice. Ela nunca havia sido aplaudida daquela maneira. O que ela pensava ser uma enxurrada de aplausos no passado acabou sendo apenas um leve sopro de vento comparado à tempestade que se formou no salão. Frank se levantou e foi em direção ao palco. Clarice agarrou-se ao seu cotovelo, assustada. "Clarice, aonde você vai?" "Quero lhe dar flores", disse ele. "Ela é linda." Clarice viu seu marido se dirigir ao palco e estender um buquê de rosas brancas como a neve. Ela sorriu para ele e depois olhou para cima, para a plateia. Clarice sentiu-se como se tivesse sido eletrocutada. As últimas dúvidas se dissiparam. A estava olhando diretamente em seus olhos. "Clarice, aonde você vai?" gritou ele. Clarice correu para longe do salão e depois para o ar. Ela engoliu em seco, tentando recobrar os sentidos. Foi lá que Frank a encontrou. Ele estava com um sorriso no rosto e os olhos brilhando. Ele nem havia notado a tristeza de sua esposa. "Você não vai acreditar. A bailarina Bianca nos convidou para jantar. Foi ela quem me enviou os ingressos. Oh, ela é maravilhosa. Talvez eu possa convidá-la para um filme." Clarice. Ouvir as palavras de Frank interiormente a arrepiou. Ela estava ficando realmente assustada. O que ela estava tramando? A ex-atriz estava mentalmente atordoada. O jantar com a bailarina não podia ser recusado, mas precisamente, ela estava com medo de deixar o homem ir sozinho, ainda mais do que de se encontrar com sua filha. Eles se encontraram em um restaurante. Bianca se atrasou e Frank estava agitado. Seu estado enfureceu a mulher, que ficou com ciúmes. Quando Bianca apareceu, Clarice foi pega de surpresa. A garota caminhava em direção a eles com um vestido índigo. Seus cabelos escuros e grossos estavam puxados para cima, revelando um rosto jovem e puro. Clarice percebeu que sua filha estava vestida exatamente como no dia do noivado com o marido. A diferença era que Bianca estava incrivelmente linda e jovem. Clarice apertou o guardanapo, cerrou os dentes e olhou para a filha. Durante toda a noite, ela ficou sentada ali, com medo de dizer uma palavra, esperando que Bianca a apunhalasse pelas costas, que tirasse sua máscara na frente de seu marido. Mas isso não aconteceu. Frank não notou o estado de sua esposa. Clarice, olhando para ele, estremeceu por dentro. Ela viu o rosto de Frank, que olhava apenas para Bianca com o mesmo olhar de admiração e adoração. Ele também olhou para ela, só que por um tempo muito longo, e quando Frank disse, "Você é um milagre, Bianca", Clarice ficou paralisada. Ela olhou para o marido em choque. "Para ser sincero, você se parece muito com a minha esposa, não acha?" Clarice olhou relutante para o rosto da filha. Ela olhava com expectativa para a mãe, brincando com o copo d'água. "É como se vocês fossem mãe e filha." Frank, de repente, fez outra afirmação. Clarice tremeu como se tivesse levado um tapa. Bianca, por outro lado, sorriu. "Minha própria mãe", a garota balançou a cabeça. "Infelizmente, Frank, eu não tenho uma. Ou melhor, é claro que ela existe, só que não basta ter uma criança para ser mãe." "Sério, Frank?" Ficou surpreso. "Ouvi alguns boatos sobre você,
mas não imaginava que tivessem um pouco de verdade. Bianca suspirou tristemente, colocando seu copo na mesa com um movimento gracioso. Infelizmente, às vezes, a vida dá piruetas que você não veria nem no cinema. Os rumores são verdadeiros. Minha própria mãe me abandonou no hospital quando descobriu que eu era deficiente. Será que ela tinha razões? Perguntou Frank. Existem todos os tipos de situações. Não há justificativa decente para abandonar um filho. Eu sempre acreditei que as mães amam seus filhos, especialmente as mães, Bianca disse com fervor. Em seguida, respirou profundamente e acrescentou com mais calma. Você sabe, eu tive sorte. Conheci pessoas boas. Minha professora se tornou como uma verdadeira mãe para mim. Ela me mostrou que o amor de uma mãe prevalece contra todas as probabilidades. Mais tarde, também tive um pai, meu instrutor. Bianca sorriu amplamente. Foi uma história engraçada. Eles brigaram por muito tempo, sempre discutindo sobre mim, embora secretamente se gostassem. Quando eu dei meu primeiro passo decente no balé, eles se abraçaram de alegria, e meu pai beijou minha mãe. Eu caí de surpresa novamente. Eles ficaram terrivelmente envergonhados, mas também aliviados. Correram até mim. Mas eu comecei a rir até chorar. Após esse incidente, eles finalmente conseguiram lidar com seus sentimentos. Um ano depois, eles se casaram. E assim, Alceu se tornou um pai para mim. Pessoas maravilhosas, disse o diretor, pensativo. Você, no entanto, é um milagre ainda maior, Bianca. Passar por essas dificuldades sem uma mãe, sem a capacidade de andar. Nem todos conseguem. Bianca decidiu fazer uma piada. Como Batman, o Harry Potter, o Homem-Aranha. Eles também perderam os pais, mas tudo bem, eles se tornaram super-heróis. Eu escolhi não salvar o mundo, mas usar meia calça justa. Frank riu alegremente, sem se preocupar com a plateia no restaurante de elite. O francês estava com os olhos brilhando, fascinado pela jovem e talentosa bailarina. Sabe, Frank, talvez um dia você queira fazer um filme sobre minha vida. Eu adoraria ser a protagonista, sugeriu Bianca de repente. Depois, sorriu maliciosamente e olhou para Clarice. Minha mãe poderia interpretar o papel de Clarice, minha própria mãe, é claro, aquela que me deixou. E como o filme terminaria? Perguntou Clarice de repente, com a voz trêmula devido ao estresse. Vingança talvez, deu de ombros Bianca. O mais importante é que o agressor saiba pelo que está sendo punido. Acho que a vingança só pode ser doce quando olho nos olhos da pessoa que me prejudicou. Houve silêncio na mesa. Então Bianca se levantou de seu assento. Com licença, quero ir ao banheiro. Sem dizer uma palavra ao marido, Clarice correu atrás dela. Ao entrar no banheiro feminino, ela agarrou o braço da filha com tanta força que a bailarina mal conseguiu evitar um grito de dor. O que você quer? Exclamou Clarice, tremendo por todo o corpo. Diga-me o que você quer de mim. Bianca olhou para ela com um olhar de desprezo. Você acha que eu quero algo de você? O amor e o carinho de uma mãe? Talvez isso seja engraçado. Ela deu uma risadinha. Talvez, Frank, um homem adorável, não é? Você acha que você e eu temos o mesmo gosto? Clarice recuou, vendo a mudança em sua filha. Ela não era mais uma beleza ingênua, mas um cisne negro. Ela era assustadora. Bianca sorriu. Diga-me, Clarice, você assistiu à apresentação com atenção? Você viu como Adélia, como um cisne negro, seduz o príncipe fingindo ser sua amante? Viu como ele confessa seu amor a outra? Dói, não é? Quando você está sozinha. Eu sei que dói. Clarice lambeu os lábios ressecados, com os olhos cheios de medo e loucura. Eu lhe peço, deixe-o comigo, por favor. Eu faço qualquer coisa que você pedir, só não conte nada a ele e não o tire de mim. Ele é tudo para mim. Uma mulher que sempre aspirou ao glamour e ao luxo caiu de joelhos no banheiro. Ela agarrou a bainha azul do vestido de sua filha. Esta a olhou de cima a baixo. O rosto de Bianca não expressava nenhuma emoção. Você desistiu tão rápido, ela disse, desanimada. Está doendo. Você não lutou assim por mim. Então Bianca puxou o tecido de seu vestido, e Clarice caiu no chão soluçando. A bailarina foi até o espelho, retocando a maquiagem. Você nem sequer disse me pediu desculpa. Clarice gritou imediatamente. Me desculpe. Me desculpe. A filha suspirou. Calma, eu não preciso dele. Eu também não preciso de você.
Eu só quero que você viva e se lembre que você só é feliz por causa da minha misericórdia, porque eu me tornei melhor do que você em tudo, até como ser humano. Na verdade, você não merece nenhum crédito por isso. Somente minha avó e meus pais verdadeiros me ajudaram a ser mais bondosa do que eu gostaria, do que você merece, Bianca retrucou e foi embora. Clarice permaneceu no chão frio, tremendo. Ela percebeu que sua filha havia contado a verdade e agora viveria sua vida olhando por cima do ombro. Como o inferno, a antecipação do golpe é pior do que o próprio golpe. Bianca deixou o restaurante sem se despedir. Ela respirou o ar da noite, sentindo-se aliviada. Sim, algumas vezes ela havia pensado em vingança, em encontrar sua mãe, mas quando a viu de joelhos, não se sentiu triunfante. Não sentiu nada, exceto uma pontada de decepção. Sua mãe, que parecia perfeita quando criança, agora só lhe causava pena quando se curvava diante dela no chão do banheiro. Bianca olhou para o céu escuro e pensou que queria ver sua mãe e seu pai logo, e seu irmão mais novo, Marcelo. Ela sentia falta deles, sentia falta de sua família de verdade. Era a hora de ir para casa. A bailarina sorriu e partiu, finalmente deixando seu passado para trás. Deixe um comentário sobre o que achou dessa história sensacional e incrível. Dê um like e inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para não perder a próxima história. Um grande abraço e até o próximo vídeo.